Fala galera, devedor, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. E agora que nós temos o nosso banco de dados rodando no Docker, por falar em Docker, eu não tenho Docker inicializado, então eu vou inicializar o Docker e o meu IntelliJ. Enquanto isso, eu vou fazer o download de uma aplicação chamada Workbench. Então, Workbench é um sistema gerenciador de banco de dados, né, porque o que nós instalamos, o que nós estamos rodando via Docker, é o servidor de banco de dados, é onde vai ter os dados armazenados. Mas a gente precisa de uma interface gráfica para poder criar as tabelas, para poder colocar os dados de uma forma mais intuitiva. Então, o MySQL tem um cara chamado Workbench, né? Existem vários outros tipos de sistemas gerenciadores de banco de dados, mas nesse caso aqui nós vamos utilizar o Workbench do MySQL. Então, se você pesquisa Workbench MySQL, a gente vai fazer o download. Então, o projeto aqui, ele abriu, tá? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou vir aqui no terminal, vou ter certeza que meu Docker está rodando, ou seja, meu Docker está em pé aqui. Docker compose up. E aí, enquanto ele está fazendo o start do servidor MySQL, eu vou voltar aqui no meu Edge e vou fazer o download desse cara. Como eu estou no Windows, eu vou fazer o download dessa versão aqui, 8.0.25, né? Você pode fazer o download da versão mais nova que tiver no momento do vídeo. No thanks, just start my download. Open file. Next. Vou colocar no C mesmo, next, complete, install. Padrão para instalação no sistema. Então a gente volta aqui no IntelliJ, pode ver que o MySQL servidor community foi startado na porta 3306. E agora coloca aquela musiquinha de elevador. E deixa marcado launch, finish. Legal, então essa daqui é a interface do Workbench. Provavelmente deve estar pequeno, mas eu não sei se tem uma opção para aumentar a letra desse cara. Então, se eu apertar Ctrl+, não aumenta. Mas a gente não vai utilizar muito, a gente pode clicar aqui nesse maisinho, tá vendo? Ó, quero criar uma nova conexão. Então, essa conexão eu vou chamar de localhost, que é o padrão local, é o host local, servidor local. E eu vou deixar aqui hostname 127.0.0, ou seja, é o que se refere ao localhost. Username root. Aí vem aqui. Se você não lembra, password. Também root. Então, por padrão, o usuário é root. O password você pode clicar aqui em Store in Vault. Você pode colocar root. E essa é a hora da verdade. A gente testa a nossa conexão. Se der problema, a gente fez alguma coisa errada. Então, você pode ver que a conexão foi feita com sucesso. Eu aperto OK. OK. Tá vendo aqui que agora tem uma caixinha? Então, eu vou clicar aqui e ele abriu aqui essa tela pra gente. Se você quiser mais espaço, você pode tirar. Clicando aqui do lado direito, o painel da direita e o painel de baixo. Então, essa daqui é basicamente o MySQL Workbench. Então, tem algumas informações aqui, por exemplo, o status do servidor, né? Você pode ver que o servidor está rodando. Se eu chegar aqui no Docker agora e parar, Ctrl C, ó, ele parou o MySQL, significa que eu estou parando o meu servidor, né? O Docker ainda continua rodando, tá? O que eu parei foi o container que estava sendo executado. E aí, se você atualizar esse cara, não sei se dá para dar um refresh. Se você apertar em refresh aqui, certeza que ele está travado. Pronto. Tá. Um status de parado. Aí se eu voltar aqui agora e rodar novamente docker-compose up, você espera um pouquinho, parece que já inicializou. Eu vou vir aqui, dar um refresh novamente, você pode ver que agora o servidor está rodando. Então é muito fácil, você quer se livrar de recursos do sistema operacional que você não está utilizando depois de estudar, só para o Docker e tá tudo beleza. Bom, deixa eu dar uma pausa no vídeo, deixa eu ver se consigo aumentar a letra desse cara aqui. Bom, não consigo aumentar a interface, mas pelo menos consigo aumentar a da letra, ou pelo menos eu jurava que tinha aumentado da letra. Bom, então, onde é que a gente estava? Onde é que a gente estava? Aqui. Apaga esse aqui também.
Então, a gente sabe o status do nosso servidor está rodando, e agora o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um banco de dados, tá? Então, como é que a gente cria um banco de dados? A forma mais simples é você clicar aqui, tá vendo? No primeiro botão, SQL, Create Database, que é o banco de dados. E eu vou chamar esse banco de dados de Anime Store. Então, geralmente, no banco de dados, você coloca as palavras separadas por underscore e todas lowercase. Então, mas tem vários padrões, tá? Tem gente que coloca o nome das tabelas, por exemplo, TBL e assim por diante, tá? Mas eu vou usar um padrão bem simples aqui. Aí você aperta Ctrl Enter, ou você executa esse botão aqui, tá? Se você tentar executar 2 vezes, ele vai dar um erro, falando que não foi possível criar, mas não vai afetar nada. E aí você está vendo essa parte da Navigator aqui? Clica aqui embaixo, ó, esquemas, tá? Aí se você clicar com o botão direito, Refresh All, você vai ver seu Anime Store. Então legal, esse aqui é o nosso banco de dados, Anime Store. Não tem nenhuma tabela. Nós vamos criar 2 tabelinhas. Uma chamada Anime e outra chamada Publisher, tá? Então, um Publisher, né, pode publicar um ou vários animes, mas um anime só pode ser publicado por um Publisher. Então, a gente vai fazer esse exemplo porque ele é bem simples. Apesar de não ser muito real, porque um anime pode ter vários publishers, né? Mas a gente... Producer, vamos chamar de producer em vez de publisher. Create Table. Tá vendo aqui? Ó, cliquei com o botão direito. Create Table. Aí ele abriu essa tela aqui. Qual é o nome da tabela que a gente quer dar? Bom, eu vou começar com o que não vai ter relacionamento, que é o Producer, tá? Então, o nome da tabela vai ser Producer. Aí a primeira coluna vai se chamar ID, tá? ID vai ser do tipo int, vai ser uma chave primária, ou seja, é o que vai identificar os registros, not null, e eu vou selecionar aqui esse AI, que é auto incremental. E vou dar também aqui name. Name vai ser um varchar, e vou colocar um varchar aqui de 255, tá? E vou falar também que ele não vai ser nulo, não pode ter um varchar nulo. E só isso. Vou manter as coisas simples aqui. Então temos uma tabela chamada Producer e ela tem ID e nome. Clica em Apply, tá vendo aqui do botãozinho do lado direito. Aí ele vai te dar o SQL, então esse é o SQL que ele vai gerar. Clica em Apply, clica em Finish, tá? Aí se você vir aqui agora, olha, temos uma tabela. E nós vamos criar também a segunda tabela. A segunda tabela vai ser Anime, no botão direito, Create Table. Essa tabela vai se chamar Anime, tá? Mesma coisa, sempre vai ter um ID. O ID vai ser sempre uma primary key, vai ser não nulo, e eu quero que o próprio MySQL se encarregue de incrementar de 1 em 1 pra gente. E aí eu vou colocar também que esse anime vai ter um nome. O nome do anime ultimamente tá complicado. Acho que 255 nem é o suficiente, então vou colocar uns 300. Not null também, ou seja, é obrigatório o nome, pode ver que fica azulzinho. E aí eu vou colocar aqui episodes. Episodes vai ser um int, então você pode digitar ou você pode procurar aqui no drop-down. Episodes int, também not null. Então, por exemplo, cada anime ele tem uma certa quantidade de episódios. E preciso também fazer um relacionamento, né? Um relacionamento entre anime e producer, ou seja, a chave de produtor, né? Porque se você não sabe banco de dados, geralmente a chave de 1 vai para o relacionamento de N. Então, como um anime só pode ter um produtor, então o produtor fica aqui como referência do anime. E eu vou chamar aqui producer underline ID. Esse cara tem que ser exatamente do mesmo tipo que nós definimos aqui. Ele vai ser uma referência para esse ID de producer. Então eu vou vir aqui, producer ID, e vou falar que ele também é um valor inteiro. E not null, ou seja, você obrigatoriamente precisa colocar um producer. Mas ele é uma chave estrangeira, ou seja, a gente precisa falar que, olha, para você criar um anime, você precisa passar a chave estrangeira, ou seja, você precisa criar uma referência para os produtores. Então, tá vendo aqui, foreign keys, e aí eu vou falar, olha, o nome da chave é producer underline ID. E qual é a tabela? A tabela
Anime Producer, e qual é o campo? É esse ID aqui. Então, o meu Producer ID que eu tenho no meu Animes, na tabela Anime, que ainda vai ser criada, vai fazer uma referência para a tabela Producer para o campo ID. E aí que tá errado. Na verdade, eu tô gravando essa parte de novo porque deu capim na paleta lá na aula 279. Né? Essa coluna aqui é a maldita coluna do anime. Aí a porra do Producer ID. E tem que fazer uma referência à coluna ID do Producer. Então, Producer ID é da tabela Anime, que vai ser criada ainda. Aí a coluna referenciada é Producer.id. Aí você clica Apply. Aí agora a gente tem os dados que nós estávamos procurando. Clica Apply e clica em Finish. Tá? Então aí você pode fechar aqui para ficar mais simples. E se você dá um refresh, se não estiver aparecendo, você vai ver aqui que nós temos Producer e nós temos Anime. Então se você expandir as colunas, você vai ver que nós temos ID, Name, Episodes e Producer ID. Bom, então, se você quiser ter certeza quando você estiver trabalhando com SQL que você está trabalhando no banco correto, como assim banco correto? Se você quiser fazer uma busca de todos os animes, você faria alguma coisa assim, select, asterisco, todo mundo, from anime, tá? Mas aí, eu preciso de um banco de dados, porque se eu executar agora, ele vai falar aqui embaixo, olha, não tem nenhum banco de dados selecionado. Então, você tem que vir aqui no banco de dados Anime Store, clica com o botão direito e set as default schema, porque senão, se você não setar o default schema, você toda vez vai ter que digitar o nome do banco, ponto, né, o nome da tabela que você quer. Que aí sim, você vai ver, se você apertar Ctrl Enter, você vai ver que ele vai trazer tudo, tá? Então, se você não quiser ter que ficar colocando o nome do banco de dados aqui, do esquema, você clica com o botão direito, Set as Default. Porque aí agora, todas as vezes que você fizer uma query, ele vai automaticamente, ó, você clicar aqui, achar dentro desse esquema. Bom, galera, então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Vamos dar continuidade na próxima aula. Vejo vocês lá. Até mais!